Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para falar sobre o Grande Prêmio da França, a corrida de número 1000 da história da MotoGP. Que corrida foi essa? Muitos acidentes, muitas disputas, muitas surpresas, grandes atuações de vários pilotos aí. No final, Marco Bezzecchi vencendo a corrida, um grande retorno de Marc Marquez, polêmicas aí, acidentes do Pecco Bagnaia com o Maverick Viñales, o Alex Marquez também aí cometeu também alguns erros nessa corrida, bateu também sem culpa no Luca Marini, mas enfim, foi uma grande prova, uma prova que volta aí a colocar o campeonato aí muito próximo, muito junto. Pecco Bagnaia apenas um ponto na frente do Marco Bezzecchi, mas nós tivemos também as outras categorias, tivemos a primeira corrida da Moto E, infelizmente sem o Eric Granado, enfim, também o acidente do Diogo Moreira na corrida da Moto 3, mas sem perder muito tempo, vamos já falar dos resultados das provas, começando pela sprint, que foi vencida pelo Jorge Martin, grande final de semana do Jorge Martin, ele que fez o maior número de pontos, 32 de 37, depois o Brad Binder, depois Pecco Bagnaia na terceira posição, Luca Marini, Marc Marquez, Johan Zarco, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, os 9 que pontuam na sprint. Depois no GP nós tivemos Marco Bezzecchi vencendo a prova, sua segunda vitória na temporada, segunda vitória também em GP. Jorge Martin ficando na segunda posição, depois o Johan Zarco conseguindo levar a bandeira da França para o pódio em casa. Depois o Augusto Fernandes, grande surpresa, gratíssima surpresa aí. A Tech 3 que venceu também a corrida da Moto 3, a primeira vitória da Tech 3, que é francesa, em Le Mans, vou falar dela já. Quarta posição tanto para Augusto Fernandes, depois o Aleix Espargaró, Brad Binder, uma corrida cheia de problemas, ainda acabou salvando o sexto lugar. Depois Fábio Quartararo, uma corrida também cheia de problemas para o francês na sétima posição. Fábio de Gian Antonio, Takaki Nakagami, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci conseguindo pontuar, substituindo Enea Bastianini na 11ª posição. Depois Lorenzo Savadori e Jonas Folger aí terminando os 13 que finalizaram a prova. Várias quedas nessa corrida. Já no campeonato, o Pecco Bagnaia tem 94 pontos contra 93 do Marco Bezzecchi, Brad Binder, Jorge Martin e Johan Zarco aí fecham o top 5 até aqui. Muito bem, o que dizer desse Grande Prêmio da França? Foi uma corrida sensacional. O Marco Bezzecchi teve um grande ritmo, teve uma ótima possibilidade ali que se abriu no meio da prova depois de tantos incidentes de fato pulando na frente, e ele deu uma sorte muito grande. Ele tentou fazer aquela ultrapassagem ali em cima do Marc Marquez na curva 8, né, na Garage Verde, né, como chama essa curva. Só que ele disse depois da prova que não queria tentar fazer aquela ultrapassagem em cima do Marc Marquez, freou mais tarde e jogou os dois fora da pista, e quando jogou os dois fora da pista, entendeu que teria que ceder a posição, então jogou com o regulamento debaixo do braço. Ele foi atrás do Jorge Martin, tinha passado os dois, ele foi atrás do Jorge Martin e fez a ultrapassagem em cima do Jorge Martin para poder ceder a posição para o Martin e não para o Marquez, porque ele achava que ia tomar uma carenada do Marquez, como ele mesmo disse na antessala do pódio, para o Martin e para o Zarco, e também porque ultrapassar o Marc Marquez em Le Mans nesse domingo era muito difícil. O Marc Marquez ele estava tirando todo o desempenho dele praticamente nas freadas. Incrível a facilidade e o talento que o Marc Marquez tem para frear, mesmo voltando aí depois de 4 corridas fora, ou melhor, 3 corridas fora, estava muito em forma. O Marc Marquez estava tirando leite de pedra com a Honda, que não é uma boa moto. A gente viu quedas tanto do Juan Mir, mais uma vez o Juan Mir, quanto do Alex Rins. Enfim, o Bezzecchi tinha que passar o Marquez e ele passou, e sem estar preso atrás do Marquez, ele conseguiu abrir 3 segundos, enfim, conseguiu uma vantagem boa para apenas administrar a corrida e vencer a prova com propriedade. Aí venceu a corrida 1000, vai poder, esse troféu certamente vai ficar num lugar muito legal na estante dele. Mas falando do Marquez, ele estava freando e virando muito bem, né? A gente viu quantos X ele deu em cima de outros pilotos ali que tentavam fazer ultrapassagem, quantos trocos ele estava dando. O próprio Martin tentou passar ele na reta, depois o Marquez freou mais forte que ele, ainda conseguiu na chicane, na primeira chicane, dar o troco em cima do Martin. Então foi um grande final de semana do Marquez, quase fez a pole position, né, inclusive seguindo o próprio Martin, e na corrida sprint não fez uma boa largada, por isso acabou não conseguindo ali lutar tanto ali pelas primeiras posições, né? Estava lutando pelas primeiras posições, pelas posições do pódio, mas se colocou numa posição difícil por não ter largado bem, um erro que ele corrigiu para o GP. No início o Jack Miller estava baita ritmo, conseguiu fazer ali a ultrapassagem em cima do Marc Marquez, mas depois o Marquez tinha um bom ritmo e estava ali lutando pelo pódio. O pódio era dele, né, como ele mesmo disse ali quando chegou à garagem ali para o Alberto Pucci, para toda a sua equipe. Enfim, o Marc Marquez nesse final de semana ele fez a diferença, né, e claramente em cima da moto o cara é um fenômeno, o cara é sensacional, mas ainda tem aquela crença antiga, né? Eu acho esse é um dos grandes problemas, na minha opinião, do Marc Marquez. É uma grande força dele, mas é um grande problema, porque ele simplesmente, de vez em quando, ele vai ou para vencer, ou para o pódio, ou para cair. Eu imagino que esse tenha sido o foco dele nesse final de semana. Eu não acredito que ele terminaria essa prova chegando em quarto lugar.
Eu acho que ou ele terminava no pódio, ou ele terminava pela agressividade dele ali na moto, ou ele terminava no pódio, ou ele terminava no chão, como ele terminou de fato no chão. Eu acho que isso, por um lado, é muito bom do Marques, é um piloto que não se dá nunca por vencido, mas por outro lado é muito ruim, porque ele segue tendo seguidos acidentes. Era uma corrida meio que para ele se assentar, né, novamente na MotoGP, mas enfim, ele foi para cima, foi tudo para cima, enfim, não segurou nada, mas é aquela história. Esse é o Marc Marques, goste você dele ou não, o Marc Marques ele traz um brilho diferente para as corridas, né? Não tem como, o Marc Marques é um grande, me falta a palavra, mas ele realmente abrilhanta muito a MotoGP. No final dos contos, ele estava brigando com o Jorge Martins, exagerou na freada, foi tentar fazer aquele X ali no retorno, acabou que perdeu a frente, caiu o Jorge Martins ficando com 32 dos 37 pontos no final de semana, grandes pontos para ele no campeonato, e o Johan Zarco conseguindo um pódio na França, né, no 10º GP, público recorde no final de semana, um pouquinho menos de 280 mil pessoas, 112 mil só nesse domingo, então um pódio muito especial para o Johan Zarco. Mas a gente tem que falar também do acidente entre o Pecco Bagnaia e o Maverick Viñales. O Viñales parecia que tinha ritmo para vencer a corrida, foi para cima do Bagnaia, fez ali a ultrapassagem ali naquela última chicane, antes ali daquelas duas últimas curvas, e espalhou um pouquinho. O Bagnaia tentou colocar do lado dele, e no momento que ele colocou do lado dele, o Viñales foi para fazer a tomada, acabou se tocando, os dois se tocaram e foram para fora da pista. Acidente totalmente de corrida, a infelicidade do Viñales, que espalhou um pouquinho mais, mas obviamente ele estava na frente, ele tinha o direito de abrir um pouquinho mais a curva para tentar carregar mais velocidade. E o Bagnaia viu ali que o Viñales deixou um espaço para ele tentou colocar por fora. Obviamente, por fora é sempre mais difícil de ultrapassar, talvez ele tenha arriscado um pouco além do que deveria, mas é sempre muito mais fácil falar depois. Qualquer um, acho que na posição do Bagnaia, tentaria colocar ali por dentro, exatamente para não só para não necessariamente para ultrapassar, mas para não perder muito tempo ali, colocando ali do lado e saindo já grudado no Viñales para quem sabe tentar atacar na sequência. Mas sim, uma infelicidade que os dois ali naquele momento, obviamente de cabeça quente, foi uma baita pancada ali no Viñales com o Bagnaia, né? Acabaram ali se desentendendo na caixa de brita, mas quando eles verem o acidente de novo, eles vão ver que realmente não tinha o que fazer, não tinha muito para onde ir. Uma infelicidade, mas uma infelicidade que abre o campeonato, já que agora o Bezek está um ponto apenas do Bagnaia, o Bagnaia fica com mais um 0 aí, depois do que a gente teve em Austin e depois do que a gente teve na Argentina. Enfim, um ano que era para ser do Bagnaia. Se o Bagnaia não cai nessas corridas, né, ele estava com o campeonato na mão dele, mas mesmo assim ainda tem uns mais 15 provas aí, mais 15 GPs, o Bagnaia ainda tem muito aí. A Ducati aparentemente, né, tem a grande moto do ano, e o Bagnaia segue sendo aí o melhor piloto aí, ou o piloto mais rápido da Ducati, né? Eu ainda o vejo como grande favorito esse título. E o Brad Binder, que foi super bem em Jerez, que também conseguiu um grande top 3 na corrida sprint, teve um domingo bem complicado ali, foi jogado fora pelo Alex Marquez na primeira volta, e não tem jeito, né? O Binder normalmente não classifica tão bem, classificou na 10ª posição. Às vezes dá para você chegar em segundo, como ele chegou na sprint, às vezes dá para ele de 15º para primeiro, como ele fez na sprint da Argentina, de vez em quando você acaba tomando uma burdoada que você tá no meio do pelotão, né? Tá todo mundo ali tentando ganhar posições, pilotos muito competitivos, e foi o que aconteceu com ele, inclusive na Argentina, ele caiu na primeira volta, e agora ele não caiu, mas ele foi jogado fora ali, voltou lá para a 18ª posição, teve que se recuperar, e aí no final ainda teve que passar o Jack Miller ali, e os comissários da MotoGP, né, como sempre, né, a MotoGP com regras um pouco estranhas, né, ele passou o Miller, deixou o Miller passar de novo, né, porque errou ali a chicane, acabou cortando o caminho, em vez, né, dos comissários entenderem que ele já tinha entregado a posição para o Jack Miller, ele acabou tomando uma long lap penalty, porque ele perdeu num tempo ali que eles têm pré-estabelecido para perder, ele teria que perder um segundo, ele perdeu 0,9, por isso tomou uma long lap penalty, um negócio que não tem nada a ver, devia ser igual na Fórmula 1, que o piloto apenas entrega a posição, né, deixa o cara passar, porque uma punição de tempo ali no calor do momento é uma coisa muito subjetiva. Mas enfim, uma 6ª posição para o Brad Binder. Já do outro lado francês do grid da MotoGP, o Fábio Quartararo, mais uma vez sofrendo com a Yamaha, não conseguiu passar por Q2. As duas últimas corridas são históricas, né, para a Yamaha, dentro desse esquema novo de classificação desde 2003 com Q1 e Q2. Foram as duas primeiras vezes que a Yamaha não foi para o Q2, né, em 10 anos, né, é bastante coisa. O momento da Yamaha é muito ruim, a moto não tem potência e também não tem pressão aerodinâmica, então o Quartararo já está fora da brincadeira, né, já nesse início de temporada, por isso que a gente está vendo aí ele tão desesperado, ele caiu no sprint e teve uma corrida bastante difícil, chegando na 7ª posição, mesmo com muitas quedas.
ele estava ali em nono ali a maior parte da prova, então não foi um grande final de semana, foi um P7 circunstancial, assim como aquele pódio de Austin, o Quartararo sabe disso, e ele teve até um segundo problema, né, durante a corrida, que ele acabou cansando os braços. Ele falou que por conta de uma massagem que ele teve de fisioterapia de manhã, que acabou fazendo os braços dele ficarem muito duros e ele acabou cansando em cima da moto. Quer dizer, até isso deu errado para o Quartararo. Então as coisas só acontecem com o Quartararo, negócio de abrir macacão, negócio de, enfim, um azar aí bastante peculiar para o Quartararo. Falando das outras categorias, na Moto 2 a gente teve o Tony Arbolino conseguindo 25 pontos aí de graça em cima do Pedro Acosta. O Pedro Acosta caiu mais uma vez, né? Ele tinha caído no ano passado em primeiro, esse ano ele estava chegando para lutar com o Arbolino, acabou caindo de novo, e eles chegaram empatados à França agora. O Arbolino tem 25 pontos de vantagem aí depois de um quarto de mundial, que é ótimo para ele, né? E o companheiro do Arbolino, o San Luis, fez a pole position, acabou caindo ali na segunda volta daquela uma maneira tanto quanto idiota do San Luis, né? Ele sempre é esse piloto, né? Ganha como ganhou na corrida na Espanha, mas na corrida seguinte é desse jeito, né? Não tem jeito, o San Luis é isso aí. Ele que quase conseguiu voltar para a sua pole position ali com a marca VDS, conseguindo consertar a sua moto depois da bandeira vermelha, que a gente teve aquele acidente muito forte do Albert Arenas com o Manuel Gonzalez e o Aaron Canet, mas não conseguiu, ele teve que largar de último. Não, assim, ainda conseguiu um ponto, San Luis. Vamos deixar esse pontinho aí para ele, mas de fato ele não precisava ter caído ali naquele momento. Enquanto Tony Arbolino em primeiro, Felipe Salati em segundo e Alonso Lopes na terceira posição do campeonato. Tony Arbolino tem 99 pontos contra 74 do Pedro Acosta. O Alonso Lopes vem na terceira posição também. Na Moto 3 a gente teve, acho que a corrida mais chata do dia, né? Porque o que pareça, a Moto 3 finalmente super várias disputas, várias ultrapassagens. Dessa vez foi uma corrida um pouquinho parada. O Dani Holgado assumiu a liderança no início da prova e conseguiu aí ficar na frente durante muito tempo. Aí o Sasaki tentou chegar nele no final, mas não conseguiu. Uma pena, o Diogo Moreira acabou caindo durante essa corrida, ele que largou na segunda posição, estava perdendo posições ali, mas ainda estava no primeiro grupo, tentou andar mais ali do que a moto, não era um bom dia para o Diogo, ele tentou andar ali mais e acabou caindo, acontece, são erros, ele não está na melhor equipe, mas se bem que nesse final de semana o time andou muito bem, né, com o próprio companheiro do Diogo, Malaio Asman, andou bem, mas também caiu, inclusive na mesma curva do Diogo. Mas enfim, a vitória do Holgado, que é a primeira vitória da Tech 3 em solo francês, né? Tech 3 que existe desde 1990, né? Demorou anos aí para vencer na MotoGP, demorou 20 anos para vencer na MotoGP, né? Ou no caso, né, de 2001 até o ano de 2020, né, com a vitória do Miguel Oliveira naquele GP da Estíria em 2020. Finalmente ele consegue aí uma vitória em solo francês, mas na Moto 3. O Daniel Holgado em primeiro, aí o Sasaki em segundo, Jaume Maziá em terceiro lugar. O campeonato tem o Holgado na frente, 84 pontos, 63 para Ortolá e Maziá. Diogo Moreira vem na quarta posição. Já nós tivemos também a primeira corrida da Moto E, a primeira etapa da Moto E, foram duas corridas. A primeira vencida pelo Jorge Torres, a segunda vencida pelo Matteo Ferrari, que também fez a pole position. O Matteo Ferrari acabou caindo na primeira corrida, caiu sob bandeira amarela, teve uma long lap penalty para fazer na segunda prova, e mesmo com a long lap ele ainda venceu a corrida. Grande prova do Ferrari, que é bom para o Eric Granado, porque o Ferrari foi o piloto mais rápido dessas duas provas, mas não conseguiu, pontuou só em uma, né? Pontuou só fez 25 pontos, e o Torres é o primeiro no campeonato com 45. O Eric que não participou dessa corrida, porque foi a nocaute, né, na semana passada no Mundial do Superbike, teve um edema cerebral, e depois, fazendo um exame de rotina lá em Barcelona, né, que é onde ele mora, o médico, né, da MotoGP, o Dr. Angel Chart, constatou um edema cerebral, ele teve que ficar em observação e já voltou para casa, mas enfim, o sangramento do cérebro não é brincadeira, mas enfim, como um ano que começa mal pro Eric, porque ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado nessa corrida de Superbike, ele tá andando fora do top 15, não precisava ter botado tanto a faca nos dentes, eu acho, uma semana antes do campeonato, que esse é o título que ele tem que ganhar, né? A gente viu como a Moto E ajudou o Weigerter, obviamente o Dominic Weigerter também foi bicampeão do Super Sport, mas assim, ajudou o Weigerter a chegar num patamar diferente na carreira dele, ele conseguiu um lugar bom no Mundial de Superbike, e o Eric Granado, ele precisa muito desse título da Moto E, porque ele já tem muitos números bons na Moto E, e enfim, ele precisa desse campeonato. Vamos ver. É o maior ano que nós temos da Moto E, são 16 corridas, 8 etapas, então ele vai ter muito tempo aí para poder chegar. O problema dele é que a gente viu o Ferrari, o Torres e o Garzón andando muito na frente do resto, então vai ser muito difícil do Eric, de outros pilotos conseguirem, na minha opinião, né, a experiência que a gente já tem na Moto E, ele conseguir que outros pilotos tirem pontos desses pilotos, a não ser que eles errem, né? Mas enfim,
dos males, eu acho que o menor, o Eric, ainda vai ter boas chances nessa temporada. Bom, mas tudo bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui, se você gostou, considere o like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.